Bom dia a todos, é uma satisfação. Recebi o convite com muita alegria, tanto quando o Carlos Henrique me falou, a Dilson, todos os dirigentes da CTB. Quero cumprimentar a todos, né? Um abraço fraterno, dizer que estamos efetivamente passando por um momento de múltiplas crises. Eu acho que são crises acumuladas como se fossem camadas de uma grande tempestade, que ameaça cada vez mais a sobrevivência do que nós entendemos por Estado Democrático de Direito. O Brasil, é importantíssimo que isso seja dito, o Brasil vem em crises sucessivas desde junho de 2013. Vem com estagnação, recessão, a economia sem responder. O receituário de tratativa dessa crise no país foi, na minha leitura, o enfrentamento a esses itens, esse elenco de direitos que acabou de ser dito aqui, lido em relação ao artigo 6º. Então, a solução que se deu no Brasil pela elite dominante a esse quadro de crise econômica foi precarização radicalizada, diminuição de direitos, esvaziamento. Lembro aos senhores que há pouco mais de 6 meses era dada como certa no Congresso a discussão que o ministro Paulo Guedes quer capitanear, desvinculando as verbas da saúde, dizendo que cada um investe no que quiser, não tendo mais verba carimbada do orçamento público. Esse receituário atingiu fortemente os sindicatos, atingiu fortemente a organização dos trabalhadores no país, precarizou, desregulamentou, trouxe, através da reforma trabalhista, que ganhou a disputa pela comunicação, dizendo que criaria 6 milhões de empregos, e não criou mais do que 500 mil. Essa reforma significou o enfraquecimento de trabalhadores, em muitos lugares, o enfraquecimento da capacidade de negociação, que prejudica também aos empregadores responsáveis, e é um quadro gravíssimo. Aí, nesse quadro gravíssimo, nesse quadro cada vez mais perigoso, nós temos a eleição de um governo capitaneado por uma pessoa que dá claros sinais de não ter qualquer compromisso com a estabilidade democrática. Imediatamente, eu falo por mim, porque eu fui alvo de ataques na primeira semana do meu mandato, que mais ou menos coincidiu com o início do mandato presidencial. Imediatamente se montou uma grande estrutura financiada, nós já sabemos, financiada por interesses empresariais, eu digo radicalizados para a exploração, não é o interesse empresarial médio, é o interesse de ultradireita radicalizado para a exploração. E essa estrutura de ataque aos adversários, de ocupação, principalmente das redes sociais, através de robôs. Nós hoje tivemos o maior movimento de robôs da história da internet brasileira, né? Ela começa a criar também novos desafios ao Estado Democrático de Direito. Então, o desafio da estabilidade, que nós já temos hoje uma instabilidade, o desafio de um governo com viés autoritário, capaz de um presidente participar de um ato pró-ditadura, de um ato pró-ruptura, o desafio de um quadro político fragilizado, que dá ao presidente, nos próximos meses, a possibilidade de influenciar na sucessão do Congresso, ou fazer um candidato seu presidente da Câmara. E também tem a possibilidade de nomear 2 ministros novos do Supremo Tribunal Federal, que tem sido, sim, um garante dessa força institucional. Nós, por exemplo, da OAB, já fomos ao Supremo 3 vezes nessa pandemia. Numa, nós pedimos que o Supremo obrigasse o governo a entregar ajuda aos mais pobres, que o governo fosse obrigado a seguir as determinações das autoridades de saúde, e que o governo respeitasse a competência de estados e municípios. Tivemos liminar e depois confirmação em plenário. Na segunda, fomos garantir a lei de acesso à informação. Na nossa visão, um governo de viés autoritário, tudo que ele precisa nesse momento é uma redução das garantias individuais, que até é comum
em momentos de tragédia. A busca dessa redução, tanto que nós tiramos parecer contra a possibilidade de estado de sítio, entendendo que ele é inconstitucional, e nós fomos ao Supremo e conseguimos também eliminar, garantindo a plena exegese, a plena leitura da lei de acesso à informação. E agora, recentemente, o governo, num ato de força absolutamente desproporcional, comunica em 24 horas às operadoras de telefonia que ele pretende o número celular, exige o número celular de 220 milhões de usuários da telefonia celular brasileira. Isso sem autorização individual de ninguém, isso sem justificar, sob a justificativa que o IBGE faria uma pesquisa sobre quem está com Covid. Eu realmente queria entender como essa pesquisa seria feita por telefone, né? O senhor está se sentindo doente de Covid ou não? Qual é a validade dessa entrevista? E diante de um quadro de um governo que claramente manipula as redes sociais, utiliza estratégia de destruição contra seus adversários políticos. Nós fomos, novamente ao Supremo, e no início dessa semana a ministra Rosa Weber deferiu a liminar, suspendendo essa entrega dos cadastros. Nós todos sabemos que informação hoje é o novo petróleo, ela vaza que nem petróleo, mas ela tem poder enorme, e nós sabíamos que na hora que chegasse ao IBGE esse cadastro de 220 milhões de brasileiros, tudo poderia acontecer, inclusive a entrega desse cadastro, que esse cadastro chegasse ao dito gabinete do ódio. Então, meus amigos, eu faço esse quadro inicial que eu acho que é de preocupação, e eu não quero cansá-los. Eu ouvi aqui a deputada Lídice da Mata, eu sei que todos aqui são pessoas vividas, muito mais do que eu, têm as suas leituras de como chegamos nesse quadro, tem a sua leitura de formas de encaminhamento. Eu gostaria de, rapidamente, numa segunda parte, falar, então, dessa estratégia de retirada de direito, e aí falando muito do tema que é nosso, da Ordem dos Advogados. Se é verdade que a Ordem no Brasil, historicamente, vamos completar 90 anos, no dia 18 de novembro, uma defensora intransigente da democracia. Falhamos em 64, quando apoiamos a ditadura no primeiro momento, e falo como se eu estivesse lá, porque todos somos dirigentes de ordem, nos acertos e nos erros, mas falhamos gravemente, a ordem falhou, mas logo se recolocou. Foi a grande entidade de representação da sociedade civil na resistência. Nós estamos buscando reconstruir esses pactos, e por isso a minha presença aqui também na CTB. Nós estamos buscando hoje, daqui a pouco, não vou poder ficar muito na reunião, eu tenho uma reunião com a CNBB, com a Comissão Arnes, com a SBPC, com a Associação, com a Academia Brasileira de Ciência, com a Andifes, né? A Ordem tem se colocado como no primeiro momento até eu brinco que um muro das lamentações, e depois uma instituição, uma entidade a serviço das lutas desses outros setores, que são lutas de toda a sociedade. Nós estamos vendo aí, por exemplo, em relação aos reitores que comeram o pão que o diabo amassou das universidades federais nesse ano e pouco de governo, a importância resgatada da pesquisa. E é aí que eu quero chegar. Eu acho que o Brasil, se algo que caracteriza a elite brasileira, é que ela não tem apreço às novidades positivas do mundo, e ela resiste sempre. Ela resistiu, foi a segunda elite a abandonar, a penúltima elite a abandonar a escravidão. Ela tem um histórico de visão de ultraexploração, de hiperexploração, mas ela é uma elite secundária, né? Acessória, periférica, né? O mundo necessariamente passará nos próximos anos por uma discussão que, por incrível que possa parecer, moderna, é uma discussão que gerou a Constituição de 88, que é a discussão da construção de direitos que ali colocados não ganham eficácia e vigência imediata, mas são construídos, são disputados, e a partir dessa disputa e desse ideal são construídos. O SUS é um deles, a educação universal é uma delas. Todos esses valores que são
que foram assoberbados nos últimos anos, do individualismo. Você é responsável pelo sucesso e pelo fracasso da sua vida, única e exclusivamente dependendo da sua força de trabalho, o que gerou essa precarização, que só no Rio de Janeiro nós temos 540 mil entregadores de alimentos precarizados, sem qualquer amparo. Então, nós temos esse modelo, vai ser colocado, tenho para mim, que vai ser colocado em xeque no mundo inteiro. E vai ser colocado de muitas formas. Vai ser colocado por uma visão mais solidária, que necessariamente nasce desses momentos onde a humanidade se iguala, partindo do pressuposto que eu parto da boa-fé e da boa vontade no coração da maior parte das pessoas, não importa a sua visão ideológica. Vai partir também da necessidade cada vez mais clara nos países de ponta de enfrentamento a essa precarização. A Califórnia, por exemplo, já vinha discutindo os direitos trabalhistas aos utilizadores, aos integrantes dos aplicativos, né, de transporte. Esse tema vai se fortalecer naturalmente. Né? Vai se fortalecer naturalmente a discussão da saúde pública. Basta ver o exemplo americano, talvez a economia, não, talvez não, a economia mais rica do mundo, 10 vezes maior do que a nossa, com mortes aos milhares por conta da incapacidade de atender a população mais pobre. Então, são temas que vão ser resgatados. Então, eu gostaria, para não cansá-los, de dizer que o interessante, aí vamos falar de um conceito de Gramsci, né, que a crise é quando o velho já morreu e o novo ainda está por nascer. O interessante é que nós temos diante de nós a possibilidade, eu falo por mim, na Ordem dos Advogados, de retomar para boa parte da advocacia os nossos ideais, que são ideais de uma profissão não mercantilizada, de uma profissão que, mesmo na atividade privada, tem bônus público, né? Busca ser porta-voz da cidadania, em especial dos mais frágeis, dos mais fracos. Nós, quando juramos e recebemos a carteira vermelha da Ordem, juramos defender o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, as minorias. E essa agenda crescendo, ela cresce na academia, ela cresce na juventude, que claramente vai montar os seus projetos de vida, talvez espero eu, acredito eu, num viés menos individualista, menos ególatra, como era o viés dos últimos anos, da riqueza, dos valores de ostentação. E esse sempre será um momento rico, um momento de oportunidade para aqueles que buscam a organização, dos que precisam se organizar para contrapor a desproporção de forças que há no capitalismo entre empregados e empregadores, daqueles que defendem a justiça do trabalho, que vinha sendo absolutamente açoitada, né, nos últimos anos, com uma visão de que ela fosse um empecilho à atividade empresarial, ou seja, uma diminuição do seu papel. Nós agora temos que voltar a ter uma agenda de ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que as matérias previdenciárias cheguem à Justiça do Trabalho. A Previdência Social hoje está paralisada, quebrada, entrou em colapso. Não é estranho e não é aleatório que a Receita Federal esteja tão bem aparelhada, tão eficiente, mas o INSS esteja absolutamente desmontado no nosso país. Então, esse desmonte que nasce agora, por esse novo momento, vai nos possibilitar a reorganização de muitos, e eu espero, clara e sinceramente, cabe aos senhores que se reorganize também e se fortaleça o sistema sindical brasileiro. Acho que em novos parâmetros culturais há uma mudança de paradigma, sim, e cabe muito mais aos senhores do que a mim essa discussão, mas certamente é um momento de luta e fazer o que sempre fizemos, né? Que é disputar o campo das ideias, que é acreditar na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, na construção de um ideal. Muito obrigado pelo convite.